Rodrigo, com Marcelo Essa, reprogramador mental. Hoje a gente vai fazer o processo, o começo do processo dos 21 dias de desafio da prosperidade. A princípio, para até vocês todos estarem conectados, né, vamos aos poucos conversando sobre esse assunto e vocês vão fazendo perguntas, mas eu queria explicar antes o processo, como vai ser feito. Hoje, como é o primeiro dia, a gente está fazendo ao vivo, em uma live, em videoconferência. Eu vou estar explicando um pouco do processo que vai ser feito durante os 21 dias. Estou com minha equipe maravilhosa aqui, o pessoal tudo já pronto para responder vocês, tá? O pessoal está tudo aqui comigo e vocês podem fazer perguntas, eles vão respondendo e depois eu vou entrar para falar com vocês também. Mas olha só, hoje em especial, a gente vai estar falando sobre o que é a física quântica, explicando esses processos, por que 21 dias, né? Tem muita gente nova que não participou de nenhum treinamento, tem pessoas de fora, Cláudio, sabia? Tem pessoas de outro estado, de outro país aqui com a gente também. Olha que legal. Então, assim, eu acho muito importante, mesmo para quem já fez o treinamento comigo, já conhece bastante de física quântica, eu acho importante poder estar falando do início disso para as pessoas novas que chegaram aqui. Né? Pelo menos hoje a gente vai fazer isso. No primeiro dia, tá? A partir de amanhã não, porque todo mundo já está craque em física quântica, Cláudio, né? E aí eles vão estar já sabendo todo o processo inicial, como funciona, né? O que é a física quântica, qual é o experimento que mostrou que nós podemos mudar a nossa realidade. Então tudo isso vai estar disponível também em vídeos que eu vou estar mandando no grupo, além dessa live que vai estar esse link para vocês deixarem gravado. Mas eu também vou disponibilizar vídeos gravados por mim, explicando o detalhe de cada processo, de cada aula, de cada dia. Então hoje nós vamos ter uma aula, mas antes da aula eu vou estar aqui nessa live explicando para vocês o processo. Aí assim que terminar a live, eu e o Cláudio, a produção, o Matheus, o Rodrigo, a gente vai estar passando todo o conteúdo para vocês e eu vou estar também ali depois com vocês, quando terminar a live, tirando algumas dúvidas. Hoje vai ser um pouco mais extenso, né? A gente vai ficar um pouquinho mais, até para tirar essas dúvidas todas hoje. Então hoje a gente vai, o tema inicial, a princípio, vamos explicar como é que vai funcionar. São 21 dias que a gente vai estar trabalhando nesse processo. Então hoje, como ele vai ser mais extenso, mas a partir de amanhã eu vou estar só reforçando as técnicas que a gente vem passando aqui, que eu vou vir passando. E aí cada dia eu vou ter uma técnica nova, cada dia eu vou ter um exercício, uma dinâmica. Os meninos estão tudo já aqui preparados, já, né, para passar esse material para vocês junto comigo. Então, o porquê 21 dias? Porque o nosso cérebro, toda informação, todo condicionamento, né? Eu sempre falo que uma crença a gente traz de anos, não é de um dia nem de 21 dias. Então, uma crença já pré-estabelecida no meu inconsciente, ela fica no mínimo ali 21 dias para que eu possa colocar uma nova crença. Para que eu possa não tirar uma crença já existente, mas colocar uma nova crença. Então se levam 21 dias para o cérebro se reprogramar. Matheus está me fazendo uma pergunta aqui. Estão pedindo para você esperar um pouco, eles estão ainda entrando na live. Ah, não, sim. Por enquanto a gente não está explicando ainda não, tá? De física quântica. Eu só estou chegando aqui com vocês, dando boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou estar aguardando, sim, ainda a todos estarem aqui. E também vai estar bem disponível a live depois para vocês voltarem e assistirem com calma. Mas podem ficar tranquilo que agora a gente só está conversando mesmo. Então, assim, eu estou explicando esses processos do 21 dias, por quê? Porque as pessoas me perguntam muito, né? Professor, por que 21 dias? Por quê? Porque levam-se 21 dias para reprogramar uma nova crença, né? Então eu não tiro uma crença existente, eu coloco uma nova crença mais forte. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou estar esperando um pouquinho aqui o pessoal chegar, para a gente poder fazer a introdução do nosso trabalho, do nosso processo de 21 dias. Então eu vou estar aguardando, os meninos estão falando comigo aqui, e na hora eles vão dar ok. Tá ok? Colocar, disponibilizar também no Instagram. Ah, é. Você tá... No Instagram também a gente vai deixar disponível para vocês, tá? Estão perguntando se pode compartilhar do Face, pessoal que tá... Olha, as perguntas estão chegando. Estão perguntando se pode compartilhar do Face o link. Eu acredito que seria mais fácil vocês esperarem a gente mandar no grupo para vocês, no grupo VIP, tá? Até mesmo porque a gente vai falar desse processo, a gente está trabalhar dentro dessa questão na hora que a gente mandar o link, porque aí vocês vão estar bem atentos no momento certo que está chegando as informações para vocês.
tá ok? Até para não ter problema e desafio, né, de clicar em um link errado aí. Então, o Cláudio, o Matheus, o Rodrigo, eles estão aqui para mandar o link para vocês no grupo, tá ok? Então, assim, eu estou aqui aguardando quando vocês disserem que a gente pode começar a falar sobre esses temas, né, Cláudio? O Cláudio está aqui para me avisar. Mas, assim, a princípio, eu acredito que vai estar disponível, então eu já vou começar falando um pouco sobre o que é física quântica. Já pode falar, Cláudio? Pode sim. Já está tranquilo? Pode. O pessoal já está lá tudo pronto já para saber desse processo maravilhoso? Olha só, pessoal. Nesse primeiro dia, a gente vai estar falando muito sobre o que é física quântica, quais são os processos, né? Como surgiu isso, qual o impacto que isso vai ter no meu desempenho pessoal, na minha vida. Então, a física quântica, quando as pessoas perguntarem para vocês, ela é a ciência que estuda o mundo subatômico. Nós, antes de falar disso, nós somos energia. Todas as coisas. Se eu pego esse copo, essa folha de papel, né? O Matheus que está aqui, essa câmera que está filmando, os animais, seres inanimados e animados, seja lá o que for, todos têm o mesmo princípio, que é o átomo, né? Então, assim, tudo é feito de energia. Quando a gente entende que tudo é feito de energia, fica mais fácil a gente vir falar de física quântica. Então, assim, a física quântica é um estudo que estuda o quê? Uma ciência que estuda o mundo subatômico. Exatamente isso que eu acabei de falar. O mundo das energias, o mundo das vibrações, dos átomos, das frequências, daquele mundo invisível, digamos assim, tá ok? Então ela especificamente estuda esse mundo. E como eu havia falado antes, nós todos somos feitos da mesma matéria, que é o átomo, do mesmo princípio. Então todas as coisas estão interligadas, que a gente chama na física quântica de quê, gente? Entrelaçamento quântico. E a gente vai falar sobre isso hoje também. Então, para resumir, o que é física quântica? Eu tenho essa pergunta aí, não é, Cláudio? Me fizeram aí, né? Sim, o que é física quântica? O que é física quântica? Vamos resumir a física quântica para o desenvolvimento pessoal, que é o foco nosso aqui. A física quântica é a ciência que estuda o mundo subatômico, o mundo das energias. E nós todos somos energia. Todas as coisas são energia. Beleza? Então, só para tirar essa dúvida, para a gente começar a falar mais aprofundadamente dentro desse tema, então a física quântica é a ciência que estuda o mundo invisível, das energias. E nós somos essa energia. O Cláudio passou um vídeo da dupla fenda para vocês aí, né, Cláudio? Sim. Que é um experimento científico feito há 200 anos atrás, mais ou menos. Esse experimento científico da dupla fenda, eu queria que vocês prestassem muita atenção, tanto no vídeo que eu enviei para vocês, tanto no que eu vou explicar para vocês aqui agora. Eu sei que talvez não deu tempo de vocês assistirem esse vídeo ainda, ele vai ficar disponível aí no grupo, tá? Os meninos estão organizando aqui ainda, a gente está no clima do ao vivo aqui, bem legal. Então, assim, esse vídeo vai ficar disponibilizado para vocês assistirem hoje e até amanhã. Eu preciso que vocês, até amanhã, tenham assistido esse vídeo para entender todo o processo que a gente vai falar daqui para frente. Então, esse experimento da dupla fenda, quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Eles concluíram dentro da física quântica que nós, observadores, mudamos essa realidade aqui fora. Exatamente. Então, tudo isso que eu estou vivenciando, seja uma vida de escassez, uma vida de prosperidade, ou uma vida de saúde ou de doença, de bons relacionamentos ou de péssimos relacionamentos, esse experimento da dupla fenda exclusivamente mostrou por que acontece isso. Por que cada um vive uma realidade diferente ou mais. Por que eu repito sempre os mesmos padrões. Sejam eles na área financeira, seja no relacionamento. Então a dupla fenda ela mostra isso. Por isso que eu quero que vocês observem com calma esse vídeo que eu mandei. E eu também vou gravar um vídeo eu explicando ele para vocês. Mas vamos falar um pouco sobre a dupla fenda. No experimento científico, eles pegaram pedaços pequenos de matéria. Nós somos todas as coisas, essas matérias, os átomos, os prótons, os elétrons, ok? Então eles pegaram pedaços pequenos de matéria e projetaram em uma dupla fenda. E atrás dessa dupla fenda, que vocês vão ver no vídeo, nos slides aí, apareciam duas referências quando eles projetavam essas bolinhas, esses pedaços pequenos de matéria. Lá atrás apareciam duas referências, que é o normal, é Matrix, é o que a gente acredita, a única realidade. Né? Mas o que aconteceu nesse experimento? Após 1 hora desse experimento, quando os cientistas voltaram à sala, eles saíram, eles viram várias ondas, ou seja, vários riscos atrás da parede, atrás da fenda. Eles entraram em uma conclusão que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo.
as referências lá atrás que apareceram, elas tinham formatos de ondas, ou seja, de vários riscos, de várias possibilidades. Eles saíram da sala, fizeram mais uma vez o experimento, lançando apenas uma por uma. Eles acreditavam que estavam sendo interferidos, uma batendo na outra e dando aquele reflexo lá atrás de várias possibilidades e não de duas só, como é o experimento chamado dupla fenda. Quando eles saíram, quando eles ficaram observando, mesmo lançando de uma em uma, realmente aparecia apenas um risco de cada lado. O que eles entenderam? Bom, quando a gente não está na sala observando o experimento, parece que um milagre acontece, né? Ou seja, a grande mágica acontece. E exatamente foi isso que eles entenderam. Eles voltaram a sair da sala e deixou o experimento acontecendo, lançando de um por um aquele pedaço pequeno de matéria. E lembrando novamente, nós somos essa matéria também. Eles fizeram com pedaços quânticos, bem pequenininhos. Quando eles saíram da sala, depois de 1 hora, e voltaram, mesmo sendo lançado de um em um, a mágica mais uma vez aconteceu. Várias referências lá atrás começaram a aparecer. E aí eles tiveram só uma única conclusão. Quando nós estamos na sala observando, nós interferimos no processo de várias possibilidades. Tá, professor, o que tem a ver isso comigo, com a minha vida? Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender melhor, mas eu já vou explicando aqui. Quando eu estou observando uma única realidade, aqui na Matrix, no mundo, por exemplo, dinheiro é difícil, essa é a minha observação. Eu também sou igual àquela partícula da dupla fenda. Eu também sou átomo, então tudo que lá acontece, acontece comigo aqui também. E em grande proporção, porque eu tenho muito mais átomos do que um só, ali daquele experimento. Quando eu observo essa realidade aqui fora e acredito que só existe crise, por exemplo, que dinheiro é difícil, isso é uma crença. E se eu acredito muito nessa crença e ela é a única possibilidade de acontecer na minha vida, de ser só dificuldade, de que dinheiro é difícil, eu paraliso o processo e só aquilo vai acontecer. Quando eu não observo essa realidade com crença, todas as possibilidades que já foi provado cientificamente na física quântica estão ali, prontas para acontecer. Ou seja, a prosperidade, dinheiro, sucesso, felicidade, alegria. E aí, quando o observador ele abre esse leque, ou seja, ele limpa essas crenças, que é o que nós vamos fazer aqui, uma reprogramação para limpar essa crença de não merecimento e de escassez. Porque nós, como observadores, quando olhamos essa única possibilidade de que dinheiro é difícil e de que para mim as coisas não são fáceis, o universo já mostrou que isso vai acontecer, porque nós paralisamos esse processo. Todas as outras possibilidades deixam de existir. E é isso que o experimento mostrou. A gente vai estar falando sobre isso durante esses 21 dias juntos que a gente vai estar aqui. Só que hoje eu queria que vocês entendessem um pouco sobre isso, sobre a dupla fenda. É o experimento mais especial e mais importante da física quântica, tá? E eu já deixei disponível, né, Cláudio? Já está disponível esse vídeo lá para o pessoal. Então a gente já falou um pouquinho de dupla fenda aqui, já vai ficar gravado isso também e eu já vou gravar um outro vídeo. Antes de começar qualquer processo de 21 dias que a gente vai fazer aqui, né, hoje mesmo eu já vou dar a técnica dos 21 dias, porque precisa se começar hoje. Mas antes eu sempre falo que a gente precisa limpar esse campo eletromagnético, né? Eu sempre falo nos treinamentos das técnicas de limpeza, de reprogramação. O que nós vamos fazer hoje, antes de começar essa técnica, que até o final eu vou passar para vocês. A gente vai fazer toda a limpeza que é preciso inicial. Eu sempre falo que é uma etapa, né? Primeiro, a lista de perdão, né, Cláudio? A lista de perdão é muito importante, né? Então, assim, o que eu peço que vocês façam antes de começar o processo? Mesmo quem já conhece, vamos fazer isso do zero hoje. Vamos começar uma nova reprogramação. Eu peço que vocês façam uma lista de pessoas que vocês precisam pedir perdão, de pessoas que precisam ser perdoadas, ou, né, enfim, não existe agressor e agredido. Quando eu falo na física quântica que no campo eletromagnético só existe você é o observador da sua realidade, não existe o outro. Então, se eu tenho alguma desavença aqui com o Matheus, com o Cláudio, seja lá com quem foi, porque eu briguei por algum motivo, não importa. Se for o Cláudio que brigou comigo, se for o Matheus, se foi a Thaís, né? O importante é vocês saberem que não existe o outro dentro desse campo eletromagnético, que a gente vai disponibilizar vídeos falando sobre isso. Vocês têm que entender que o processo começa e termina em vocês. Então a gente precisa fazer essa limpeza do campo eletromagnético.
fazer essa lista de perdão. Lá não existe agressor e agredido. Eu sempre falo que quando eu ligo, por exemplo, né, eu pego aqui um celular, eu ligo na tomada que é energia, o que acontece? A energia que sai, que é a frequência, que é esse mundo quântico que a gente está falando, ele não sabe que está ligando um celular. Ele não sabe que está ligando um notebook, essa mesa aqui linda, maravilhosa, cheia de luzes, né? Ele não sabe que ele vai ligar isso. Sou eu, como observador, que determino o que vai ser feito, o que vai ser ligado. Ele não conhece o nome celular. A energia não conhece esse nome. Celular, notebook, ela conhece energia. Frequência, eu preciso de 110 ou 220 volts para ligar, não é verdade? Então, assim, ela conhece de frequência. A mesma coisa dentro de mim. Quando eu tenho raiva, ódio, ela não sabe que eu tenho raiva do Cláudio. É uma frequência que existe dentro de mim. Sou eu que externalizo aqui fora e manifesto para quem eu desejar. Só que essa frequência está dentro de mim. Então, por isso que eu falo para vocês que o primeiro processo vai ter que ser de limpeza. Eu fiz isso no começo, por isso que as coisas na minha vida começaram a acontecer. Eu saí desse mundo de crenças limitantes, de escassez. Hoje eu vivo uma outra realidade. Quem me conhece sabe que eu saí de um processo de crenças limitantes, né? Onde tudo era difícil, tudo era impossível. Eu tenho 10 anos que me especializei em física quântica, estudei psicologia. Hoje trabalho especificamente na física quântica, em reprogramação mental. E eu sei exatamente do que eu estou falando, porque antes de passar qualquer experimento para vocês aqui, eu passei pelos experimentos. Então podem ficar tranquilos que o resultado é 100%. Na física e na ciência, 2 e 2 são 4, não tem como dar 5, ok? Então, a princípio, vamos limpar esse campo eletromagnético. Não existe agressor e agredido. Se eu discutir com alguém, eu chego nessa pessoa e vou pedir perdão, porque eu entendo que é em mim o processo de limpeza que está sendo feito. Ah, professor, me perguntam assim, Cláudio, e se a pessoa foi ela que brigou comigo, o que eu devo fazer? Porque ela não vai vir me pedir perdão. Exatamente. É em você que começa o processo. Você entendeu já que não existe o outro dentro de você. Essa frequência vibra em você. Ele não sabe o que ele está ligando, quem é o Cláudio, quem é a Thaís, quem é o Matheus. Ele sabe que sou eu que estou vibrando esse ódio, essa frequência, tá? Então, eu entendendo isso e tendo que liberar isso de dentro de mim, a coisa é mais simples. Eu vou chegar até a pessoa que eu estou com desavença, com entrelaçamento quântico brigado aí, com uma mágoa, seja lá o que for, e eu vou fazer o seguinte, mesmo que tenha sido ela que brigou comigo, eu vou chegar para ela e vou fazer o seguinte, pode ser por mensagem, pode ser pessoalmente, que eu acho mais ideal, pode ser por e-mail, como vocês desejarem. Mas a pessoa tem que chegar até a pessoa. Vocês podem fazer o seguinte, como eu sempre falo. Eu não sei quais foram os motivos que levaram a você fazer o que você fez comigo. Mas com certeza eu devo ter causado alguma coisa para você fazer isso. Me perdoe. Quando você faz isso, você corta o entrelaçamento quântico e vibra em uma frequência. E a gente vai falar bastante de frequência em hertz. Ok? Então, qual é a limpeza que a gente vai fazer? Primeiro, lista de perdão, tá, Cláudio? A gente vai fazer depois técnica do espelho. O que é a técnica do espelho? Tem um vídeo que eu vou gravar falando, explicando para vocês também. Mas a técnica do espelho é assim, geralmente a gente tem um hábito de falar eu te amo para um amigo, eu te amo para o filho, esposa. E lembra mais uma vez que só existe você nesse universo, não existe o outro. Mas não é que você não vai dizer eu te amo para o outro, não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou dizendo assim, até uma passagem bíblica, se a gente for ver lá. Amar ao próximo como a ti mesmo. É você em primeiro lugar, senão eu não consigo nem amar o próximo. E às vezes, a gente está se sabotando com crenças negativas de que eu não mereço, de que as coisas são difíceis para mim, porque eu me cobro muito. As pessoas se cobram muito. Então essa técnica do espelho, ela vai ajudar vocês a entender esse processo de se amar primeiro para gerar uma frequência positiva. Como funciona essa técnica? Como eu já disse, a gente não tem o hábito de dizer para a gente que a gente se ama, nós vamos aprender essa técnica agora, nesse processo de 21 dias também, tá? Eu sempre falo, pode ser para a vida inteira, mas vamos levar até os 21 dias. Vocês vão olhar o espelho, pegar um espelho de vocês em casa, e vocês vão olhar, no mínimo 3 vezes por dia nesse processo. Vocês vão olhar no olho de vocês e vai dizer, por exemplo, eu vou falar como se fosse comigo, tá? Para vocês entenderem o processo. Vocês vão dizer assim, igual eu vou falar, eu, Marcelo Essa, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te perdoo e me sinto perdoado. Vocês vão fazer isso 3 vezes ao dia. Tá, por que eu te amo e não eu me amo? Porque eu estou dizendo para o meu ego, quando eu faço isso, para o meu inconsciente. Quando eu olho no espelho, no meu olho e digo, eu te amo, eu estou dizendo
para o outro Marcelo, o Marcelo que está sendo sabotado. E eu te perdoo e me sinto perdoado, por quê? Porque geralmente a gente se condena muito. Acontece uma coisa errada aqui, né? Eu fiz alguma coisa que não deu certo, e aí o que eu vou falar? Nossa, mais uma vez eu fiz, né, fiz coisa errada, eu não aprendo, eu sou um bobo, ou eu sou um idiota. O que acontece quando eu faço isso? Mais uma vez eu mando uma frequência baixa, uma informação de escassez, de não merecimento, de que eu não consigo. E quando eu faço uma técnica dessa, tipo que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te perdoo e me sinto perdoado, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando um merecimento em mim, que eu mereço o melhor, porque eu me amo, porque eu sou importante, e eu sou merecedor de tudo isso. Mesmo errando, eu me perdoo e me sinto perdoado. Então, olha, já aconteceu comigo, só para falar para vocês, hoje é um dia bem legal que a gente vai estar conversando mais abertamente. Eu já tive pessoas que chegaram para mim com situações assim de um débito, né? Com pessoas assim que deviam para elas um valor assim bem considerável, digamos assim, e ela não tinha como receber esse valor porque perdeu o contato da pessoa, enfim e tal. E ela chegou cheia de crenças para mim, falando: essa pessoa acabou com a minha vida, já tem 5 anos que eu não recebo esse dinheiro, e era um valor considerável e tal. E ela falou muito, muito, muito e falava que ela era um idiota por ter emprestado esse dinheiro. Tanta coisa negativa com relação a ela falou, sem contar com ele, né, a pessoa. E eu só ouvindo ela, falei: olha, a única coisa que você vai fazer por enquanto é uma técnica. Porque ela tinha um tempo bem limitado para conversar comigo. Eu falei: você vai fazer uma técnica do espelho. Expliquei essa mesma técnica que a gente está conversando aqui agora. Ela começou a fazer essa técnica, ela foi embora, passou uns 5 dias mais ou menos, a gente se encontrou em um evento, e ela falou: olha, aquela única técnica que eu fiz no espelho, me perdoando, me amando e também perdoando a pessoa, ao invés de julgá-la e xingá-la, eu falava que Deus a abençoe, fulano de tal, 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 que seja próspero, tal, ela gerou uma nova energia, uma nova possibilidade, como a dupla Fender explica para vocês. Depois de 5 dias, essa pessoa chegou para mim e falou: olha só, professor, a gente se encontrou em um evento por acaso, não porque não existe acaso, né? Ela me mostrou o celular, falou assim: olha, ele acabou de depositar os 15 mil na minha conta. E ela não tinha mais nenhum telefone dele. Ele que tinha um dela, porque havia bloqueado, né? Ele mudou de número, ele estava, né, longe dela. Ela fez algum esforço? Não. E é isso que a gente vai aprender aqui. A gente não vai trabalhar com esforço, a gente vai trabalhar com resultado. No mundo quântico, ele mostra que nós podemos ser partícula e onda, ou seja, matéria e energia. Ela trabalhou como energia e não como matéria. Como matéria, Cláudio, geralmente a gente faz assim: vai lá, briga com a pessoa. Eu não estou dizendo que a gente não deve cobrar o que é nosso, não estou falando isso. Mas a forma como eu vou trabalhar com isso que vai mudar todo o processo. Se eu trabalho isso de uma forma mais quântica, como energia, vibração, já acreditando que aconteceu para mim isso, é muito mais provável, dentro da probabilidade quântica, que eu tenha um resultado 100%. Tá ok? Então a gente vai aprender primeiro a fazer essa limpeza, a técnica do espelho. Agora a próxima técnica que a gente vai fazer é a técnica do cancelamento. Geralmente, quando a gente está nesse processo quântico, o pessoal está fazendo pergunta aí, Cláudio, qualquer coisa a gente vai dar uma paradinha aqui. Tem uma pergunta aqui. Nós temos a Edith de Várzea Grande, ela perguntou o seguinte: se eu fizer todo esse processo e não perdoar apenas uma pessoa, eu vou alcançar meu resultado? Não. Eu sou bem objetivo porque a física quântica ela é uma ciência. Então, assim, como eu sempre falo, 2 e 2 são 4. Lá, o que eu queria que... Como é o nome dela? Edith de Várzea Grande. Edith, olha só, o que eu queria que você entendesse é que não existe o outro, né? Então não é uma quantidade de pessoa, é você entender que lá dentro não tem o outro. Né? Então, assim, quando você perdoa, se é 10, 20, 30 pessoas ou uma única pessoa, é a você que você está perdoando. E é isso que a física quântica mostra, que só existe nós nesse universo, esse universo particular. Então, esse processo, na verdade, não é com essa pessoa, é com você. É a você que você vai estar liberando essa frequência e todas as possibilidades de prosperidade, de seja lá qual for o teu foco, vai acontecer. Então, não adianta não perdoar. O que eu dou uma dica, eu sempre falo para as pessoas que tem gente que tem dificuldade, eu entendo isso, eu já passei por esse processo. A dica que eu dou para você e para todos que tem essa dificuldade, a princípio, se perdoar por não conseguir perdoar. Então, qual é o processo primeiro? Você vai fazer a técnica do espelho, né? Primeira lista, né, de pessoas. E quando chegar nessa pessoa específica que você falou aí que é difícil de perdoar, tal, você vai começar a fazer com você no espelho essa técnica. Por exemplo, você vai falar o nome da pessoa e vai falar:
Aliás, você vai falar o seu nome, desculpa, primeiro, e você vai falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te perdoo, me sinto perdoada, e em seguida você vai fazer o seguinte, mesmo não conseguindo perdoar fulano ou fulana de tal, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque você, com o tempo, vai começando a desbloquear essa frequência em você. Então, o processo primeiro é com você, de se perdoar por não conseguir perdoar. E o Dete França, ela pergunta assim, eu faço somente uma lista do perdão e guardo essa lista ou faço isso diariamente? Não, essa lista, é claro que às vezes acontece muito isso. A gente faz uma lista aqui, né? E não vem todos os nomes, tá? Das pessoas que a gente precisa perdoar, ou enfim. E aí, com o tempo, vai aparecendo. Pode ficar tranquilo que o universo vai trazer os nomes, endereço e telefone para vocês. Mas, a princípio, coloquei lá 10 nomes, 3 nomes, não importa, não é quantidade. Quando você fizer com essa pessoa, isso acabou, já foi feito. Não precisa fazer mais. Aí, se por acaso, nesse percurso da vida, do dia a dia aí, for aparecendo novas pessoas, novos nomes, tal, que vocês forem lembrando, vai entrando em contato e fazer. E não adianta se sabotar. Né? A Vanessa, ela pergunta assim, e quando a pessoa é um marido que sempre faz picuinhas, toda vez tem que pedir perdão? Olha só, existem outras técnicas, que é técnicas de relacionamento, que não é o foco exatamente aqui, né? Exatamente o foco aqui do nosso propósito, né? Que a gente está trabalhando com prosperidade, sim, embora o relacionamento também é prosperidade. Mas eu vou ter um treinamento específico, dia 7, né, Cláudia? 7 de março, que é sobre relacionamentos quânticos. A ciência de como se relacionar e ter um relacionamento próspero com o marido, com funcionários, com família. É lógico que o foco sempre vai ser relacionamento amoroso. Então, assim, é um curso específico, a gente vai ter nesse dia 3 aí de março, né? Esse encontro presencial, já não vai ser online. Ele vai ser presencial no Boa Esperança, né, Cláudia? A gente vai falar sobre isso aqui e vai divulgar no grupo também. Então, vocês que estão fazendo isso do 21 dias, não impedem de estarem lá no dia 3, no Boa Esperança. Dia 7 de março. Olha, dia 7 de março, desculpa, no dia 3, né? Mês 3. É 7 de março do mês 3, para a gente estar lá fazendo esse curso presencial de física quântica de relacionamentos amorosos e relacionamentos interpessoais também. Então, já é um outro tema. Mas, assim, só para tirar a dúvida dela com relação ao marido, né? Então, assim, se não houve uma briga entre vocês dois, por exemplo, ele falou alguma coisa que eu não gostei e tal, me chateei, é com você. Não precisa externalizar para ele nem brigar. Você chega lá no espelho, faz essa técnica, perdoa ele. Agora, é claro, se houver uma briga entre vocês, aí sim, você precisa pedir perdão, porque houve uma briga, uma discussão, um episódio. Mas se for só um sentimento que você gerou ali em você mesmo, vai lá no espelho e faz a técnica, ok? Próximo, Cláudio. Isso mesmo? Olha só. Eu vou falar agora aqui para vocês de mais uma técnica. Eu ia falar e a gente falou sobre essa do perdão. Existe um desbloqueio mental que a gente vai fazer, que é a técnica do cancelamento, que eu sempre falo. Nesse período que vocês vão estar agora em 21 dias, muitas situações vão acontecer. Por exemplo, um julgamento, né? Uma raiva, um sentimento negativo, uma briga, uma discussão, uma crença com dinheiro. E a gente vai falar muito de crenças limitantes aqui nesse processo dos 21 dias. Né? Então, assim, quando essa situação acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Cláudio, a pessoa chegar assim, vai numa loja comprar alguma coisa, porque a gente vai trabalhar uma reprogramação aqui. O que é uma reprogramação? Uma nova visão de mundo aqui. Então, por exemplo, eu vou chegar numa loja, vocês a partir de hoje ou amanhã, e vai comprar algum produto ou vai ver algum produto, seja loja, seja lá o que for. E aí o vendedor vem falar para vocês assim, nossa, olha, Mara, vamos falar com esse relógio aqui, que o vendedor está tentando me vender e tal. E aí eu pergunto o preço. É normal acontecer isso, né? Tal, qual o valor? Ele mesmo fala, vamos levar, tal. Nesse momento que a pessoa falar o preço, por mais que você não tenha dinheiro, por mais que naquele momento, aparentemente, o observador não tenha em mãos dinheiro, não diga que não tem. Você não é obrigado a justificar que você não tem dinheiro, ou que você está devendo, e geralmente a gente faz isso, né? Você simplesmente vai dizer assim, gratidão, em breve eu vou pensar na possibilidade de voltar para buscar esse relógio, vamos supor, no caso do relógio. Não diga não para os seus sonhos, né? Então, é uma das primeiras reprogramações que a gente vai fazer. Mas se por acaso acontecer isso, porque vocês estão no começo, pode acontecer, tipo, falei, professor, sem querer que eu não tinha dinheiro.
Aí vocês vão fazer o seguinte quando acontecer isso. Vocês vão repetir 3 vezes, mentalmente mesmo. Está cancelado, está cancelado, está cancelado. Quando eu repito essa programação, toda ligação que eu tenho com escassez, julgamento, crença negativa, e eu repito, está cancelado, eu acabo filtrando aquilo e voltando uma frequência positiva. É como se eu estivesse rapidamente consertando um erro, digamos assim, né? Então, quando acontecer esses desafios de julgamento, de raiva, de briga, até com o marido mesmo ali, ou a esposa, vocês podem falar, está cancelado esse sentimento, está cancelado, cancelado, cancelado. Ou o julgamento, ou a crença com o dinheiro. Beleza? Então, a princípio, a gente vai falar muito sobre isso. Olha só, tem alguma pergunta? Alguém trouxe alguma coisa? O Matheus, eu vi que ele falou alguma coisa ali. A Amanda perguntou pelo Instagram assim, se a lista do perdão tem que ser falada pessoalmente. Ótima pergunta, Amanda. Olha só. Existem situações e situações. O importante vocês entenderem aqui no processo quântico, desse primeiro dia especificamente, é não se sabotar. Né? Quando a gente trabalha com física quântica, a gente trabalha com transparência e com foco. Eu desejo melhorar a minha vida. Então, se eu desejo melhorar a minha vida, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Né? Então, é claro que existem situações que eu não tenho como falar pessoalmente com a pessoa, porque ela nem vai me receber. Está tão brigada comigo, ou eu não tenho o telefone dela, não tenho contato, não tenho meios nenhum de entrar em contato com essa pessoa. Aí sim, você pode fazer no espelho aquela técnica que eu ensinei, né? Falar primeiramente com você, fulana de tal, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por exemplo, Amanda, né? Você poderia falar assim, Amanda, primeiramente, se você não tiver contato com a pessoa. Eu, Amanda, te amo, te amo, te amo, te perdoo, me sinto perdoada. E aí você fala o nome dessa pessoa e pede perdão para ela e também perdoa. Nesses casos extremos, onde eu não tenho contato com a pessoa, não tem mais nenhum tipo de acesso, eu não sei nem onde mora, nem se está vivo ou não. São casos específicos, né? Deixa bem claro isso. Porque se eu sei onde a pessoa mora, eu tenho um telefone, eu tenho um e-mail, seja lá o que for, e eu não faço isso, eu estou me sabotando, porque eu me conheço, o universo sabe que aquilo é uma autossabotagem e o resultado não vai ser 100%. Ok? Mais alguma coisa? Não, só essas. Olha só, então assim, a princípio o que a gente vai fazer são essas limpezas. Outra limpeza que eu queria que vocês fizessem nesse processo são mídias sociais. Então, muito cuidado com o que a partir de hoje vocês estão ouvindo, o que vocês estão assistindo, porque tudo é uma frequência. Então, assim, por exemplo, eu sempre falo disso aqui, Cláudio, olha só. Eu estou assistindo um filme de terror que eu nem sei o que é. Eu chego numa fazenda ali, coloco um DVD, né, à noite, escuro, tal, chovendo, e tem um DVD lá que eu não sei qual que é. Aí eu só coloco lá no play e tal, eu estou falando de DVD ainda que eu sou antigo, né? Você coloca um DVD ali e de repente liga na televisão lá um filme Exorcista, tá? Olha só, a sua consciência sabe que é um filme, que é uma maquiagem, que são atores, mas o seu inconsciente, ele não sabe e você sente medo. É o que eu quero que vocês entendam. Aquilo que vocês estão assistindo lá dentro do seu universo não sabe que é com o outro que está acontecendo. Acha que é comigo, que é com você. E aí você começa a vibrar uma frequência, que é um assunto que a gente vai falar, não hoje, que é amanhã, que tem muita coisa para se falar. Mas eu só quero que vocês primeiro limpem esse campo, do que vocês estão assistindo, do que vocês estão ouvindo e vendo. E amanhã eu vou dizer mais ainda o porquê de estar fazendo isso. Apenas sigam o mestre. Vão começando a fazer essa limpeza no Facebook, Instagram, de postagem negativa, seja ela postagem de política, postagem de levantar bandeira a favor ou contra alguma coisa. Não é o foco da prosperidade isso. Né? A gente tem meios de fazer isso de uma forma mais tranquila, sem agredir, gerar brigas e conflitos ali dentro da página social. Por exemplo, se eu posto alguma coisa na minha página social ali, na minha rede social, sempre vai ter alguém contra ou a favor. O que vai acontecer? Uma briga, um comentário ruim e vai vibrar em mim um sentimento negativo. O que vai acontecer? A minha frequência vai abaixar. E amanhã nós vamos estar falando sobre frequência. Eu não acabei não, só estou dizendo que a frequência a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas só para vocês saberem, a humanidade, para estar numa vibração positiva das coisas estarem acontecendo, de tudo estar dando certo, o relacionamento dos sonhos, o trabalho, o financeiro, a saúde, vocês têm que estar vibrando acima de 500 Hz. A maioria da humanidade está vibrando abaixo de 100 Hz. Mas uma boa notícia, você que está aqui com a gente hoje, vocês estão vibrando acima de 300, a partir de 300 Hz. Né, que é uma frequência já da disposição, da vontade de estar aqui com a gente, do conhecimento.
Então vocês já estão acima da humanidade aí, que legal. E amanhã a gente vai falar muito sobre frequência, hoje não é o tema do dia. Olha só, quando a gente fala de física quântica, a gente fala de técnicas, né? De uma nova reprogramação. Eu, particularmente, criei uma técnica específica, que é uma técnica chamada movimento da partícula. Antes de explicar essa técnica, eu queria explicar para vocês um processo que acontece na vida da gente chamado efeito Zenão. Quando vocês assistirem o vídeo da dupla fenda que já foi enviado, vocês vão entender que nós mudamos essa realidade aqui fora, correto? Então assim, mas também mudamos negativamente. A gente só não muda positivamente. Eu sempre falo, igual aquela passagem, tudo que pedir escreva que recebeu, receberá. Que já recebeu, receberá. Então é tudo, até o acidente de carro. Né? Então quando eu estou focado nessa vibração de estar assistindo coisa negativa, falando de coisa negativa, eu estou paralisando aquele processo da partícula focado apenas naquilo, certo? Então o que a gente vai fazer? Isso chama-se efeito Zenão. Um efeito Zenão não quântico é quando eu paraliso a partícula, ou seja, o meu sonho, o meu desejo para as coisas ruins. Por exemplo, só tem relacionamento errado. Pessoas que falam assim, nossa, eu tenho o dedo sujo, né? Todo relacionamento que eu tenho me trai, é a mesma coisa, eu sou abandonada. Quanto mais ela fala disso, quanto mais ela vive essa realidade, lá dentro só vibra essa frequência, só essa possibilidade vai acontecer na vida da pessoa. Assim com dinheiro também. Nossa, dinheiro é difícil, eu nunca tenho, tudo que vem para pagar a conta, o que vai acontecer? As possibilidades de dinheiro para você se divertir e ser feliz não vão acontecer, porque você paralisou o processo. Vocês vão entender isso. Quem não sabe ainda, lógico que está aqui no grupo, quando vocês assistirem o vídeo da dupla fenda. Então, o que a gente vai aprender aqui? Sobre o efeito Zenão. É quando eu faço esse processo que a dupla fenda vai mostrar para vocês, de paralisar os meus sonhos positivos. Então existe lá, é como se fosse uma rádio, uma frequência de rádio, só para vocês entenderem. Aí aqui tem a rádio 10, a rádio 20, a rádio 30, a rádio 40, frequências, né? A gente fala 101, 100, né? 99, seja lá qual for a rádio. Vamos supor que a 10 aqui está falando sobre escassez. A rádio 50 aqui, quando a gente vai passando ali a frequência, está falando de prosperidade. Olha só o que eu quero que vocês entendam. Não é o local que vai fazer com que vocês prosperem, não. É a frequência. Olha só, se eu estiver aqui na rádio 10, no meu carro, na porta dela, e eu começo a sair de carro andando a 50 km de distância e paro na rádio 20, aqui, eu estou conectado em qual rádio? Ainda na rádio 10. Não é assim? Por quê? Porque não é o local que vai fazer eu mudar essa frequência. É aqui, é a mentalidade, é quando eu mudo o rádio. Então não adianta eu estar na porta da prosperidade, ou seja, com pessoas prósperas ou em lugares prósperos, se eu não sou próspero, se eu estou fixado em uma frequência de escassez, de medo, de insegurança, de falando de crise. Então o processo que a gente vai fazer aqui é de mudar essa reprogramação. Tá? Eu acredito que eu estou sendo bem claro aí, né, Cláudio? As pessoas estão entendendo, né? Sem perguntas aqui. Né? Olha só. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai aprender é alinhar esse campo, né? Do que a gente está vendo e está assistindo. O que é um efeito Zenão? É quando eu tenho crença limitante com alguma coisa. Por exemplo, quando eu estou olhando uma única realidade, achando que só aquilo que vai acontecer na minha vida, cientificamente a gente tem um nome chamado efeito Zenão, que é em homenagem ao Zenão de Eleia, né? Um grande cientista tal, da época da Grécia, tá ok? Grego. Olha só, o que a gente vai aprender a fazer agora? Não paralisar o processo em coisas negativas, ou seja, o que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou conversando. A gente vai focar numa única coisa, no nosso objetivo, que é o foco desses 21 dias aqui com vocês. Vocês vão escolher, a primeira coisa que vocês vão fazer hoje, escolher qual é o desejo de vocês. Quando eu penso em alguma coisa, eu dou o eletro, a imagem. Você lembra do livro Segredo? Que as pessoas falavam bem assim, pensamento positivo, né? Eu sou próspero, né? Fala várias vezes que você tem dinheiro, que você é próspero e tal. Só que existe uma reprogramação na minha mente dizendo que eu não sou. E aí esse trabalho é cancelado. É um efeito Zenão, praticamente, né? Porque eu paraliso em uma outra frequência. O que a gente vai aprender a fazer aqui agora é um processo de reprogramação como se já tivesse acontecido aquele teu desejo. Então, por isso que essa fórmula chama fórmula do movimento da partícula. Eu vou explicar. O eletro, ele só é o pensamento. Aquele livro The Secret, o Segredo, ele falava só disso, do pensamento. O que a física quântica descobriu? Que
que o coração, que é o sentimento, vibra 5.000 vezes mais que o pensamento, ou seja, que o cérebro. Então a gente vai aprender aqui a vibrar os nossos desejos, a sentir. E na física quântica foi provado que é ser para ter. Eu preciso ser a prosperidade para ter a prosperidade. Lá acontece antes o processo. É aqui fora que vem o resultado depois de pronto aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quero o carro dos sonhos, Cláudio, vou dar um exemplo aqui. O meu carro seja lá um Corolla. Eu não tenho ele na minha garagem ainda. A gente vai aprender essas técnicas aqui. Mas no mundo quântico ele já existe. Lembra várias possibilidades que vocês vão ver isso lá no vídeo da dupla fenda. As possibilidades do carro ter e não ter já existe. É eu que decido como funciona isso. Então, eu vou trabalhar no aspecto como se já tivesse acontecido. É aquela mesma história que eu falo da passagem bíblica lá. Tudo que pedires está lá no futuro. Mas crendo que já recebeu no presente, receberá. A física quântica é exatamente isso. Não está na sua garagem o carro. Mas se você acredita que já está, falando com palavras e técnicas de já existência, o universo é obrigado a te dizer sim. O universo não diz não. Por exemplo, eu falo aqui para todo mundo, desafio agora. Não pense em um elefante. Todo mundo acaba pensando. Por quê? Porque o cérebro, assim como o universo, não diz não para tudo que você pensar. Tudo é sim, sim, sim. Então vamos fazer essa técnica mais ou menos assim. Se eu quero o carro dos meus sonhos, por exemplo, eu falei o Corolla. Para eu ter esse carro, eu tenho que ser ele antes. O que é ser? Sentir esse carro. Como se ele já estivesse na minha garagem. Como se ele já fosse meu. Me comportar como se eu já tivesse esse carro. Seja qual for o teu sonho, eu estou falando do carro, tá? Então, o que eu faria? Primeiro, o eletro, carro, Corolla. Que cor é esse Corolla? Branco. Que ano? 2020. Quantas portas? 4 portas. Eu vou descrever esse sonho. Eu vou descrever esse carro de uma forma científica. Então eu vou colocar lá, por exemplo, no presente, eu, Marcelo Essa, sou grato pelo Corolla. Aí eu começo, branco, 4 portas, 2020, no valor tal e tal, tal, tal. Ponto. Eu co-criei, eu dei o eletro. Isso chama-se co-criar. Lá no teu inconsciente, no mundo quântico, não sabe que aquele carro é seu e não é. Lembra do filme que eu falei quando você assistiu do Exorcista lá? Ele não sabe que é um filme, que não é um filme, vibrou como se fosse em você? A mesma coisa é o carro. Não sabe que é seu ou que está na concessionária. Quando você descreve isso, o seu inconsciente acha que é seu. Aí o processo para você sentir dele ser seu, que a gente vai começar a explicar isso agora. O que você deveria fazer? As pessoas têm crença, assim ó, crença. Eu só vou lá na concessionária quando eu tiver dinheiro para comprar esse carro. Ela não é antes de ter. E não vai ter nunca. Nunca você vai ter. Se você pensa dessa forma, que você só vai na concessionária, ou seja, onde for, comprar ou ver o carro, mesmo que seja só olhar, no dia que você tiver o dinheiro na conta, jamais vai acontecer isso. Porque no mundo quântico as coisas acontecem primeiro aqui dentro. Eu tenho que sentir que sou dono desse carro já, para que eu possa ter ele aqui comigo. Tá ok? Alguma pergunta aí, Cláudio? Sim, a Vanessa ela perguntou assim: se o desejo dela for algo subjetivo, por exemplo, ter disciplina para emagrecer e Sim. ter disciplina no dia a dia, isso ainda assim é possível? Com certeza. Mais uma vez eu volto a falar, né? No mundo quântico é um universo de infinitas possibilidades. Seja o que for que você pedir lá, não está falando menos emagrecer. É qualquer coisa. Disciplina, foco, tal. O que eu faria? O mesmo processo que eu estou ensinando aqui do carro. Por exemplo, a Vanessa, que falou desse processo de uma coisa mais pessoal, né, que é o subjetivo, que é emagrecer e tal, ela não é uma coisa em específica, mas é um comportamento em específico. Se o comportamento da crença da Vanessa, um exemplo é difícil emagrecer, lembra que a gente está falando de crença? A gente iria reprogramar a mente da Vanessa assim. No caso dela, o objetivo dela seria emagrecer, não seria o carro dos sonhos. Ela ia escrever assim, primeiro ela tem que saber o quê? Quantos pesos ela quer, né, emagrecer, né? E tudo isso ela tem que saber primeiro, que é o eletro, é a imagem. E ela vai descrever isso na fórmula dela, mas no presente, gente, não esquece disso. A gente não escreve, tipo assim, eu gostaria de ter o carro, ou eu gostaria de emagrecer. Não, é já como se tivesse acontecido. Lembra? Lá não sabe o que é seu e o que não é. Vai vibrar como seu. Então você faria o seguinte, Vanessa, Vanessa, sou grata pelos, 5 quilos que eu emagreci, do período tal, gratidão, gratidão, gratidão. Você já colocou o teu desejo como real, como já acontecido.
Aí quando eu ensinar a fórmula para você, você vai entender como fazer o processo de se reaproximar desse objetivo e todo o comportamento que você deve ter, que eu vou explicar no geral para todo mundo, tá ok? Mas há possibilidade sim. Então assim, voltando do carro lá, o que eu faria? Da descrição do carro, que pode ser para emagrecer, seja lá o que for. A cor do carro, o ano, o valor, tudo certinho. Eu tenho que saber até o endereço da concessionária que eu vou lá ver esse carro. Fiz isso, pronto, eu vou começar um processo agora de estar sendo esse carro, sentindo a frequência desse carro. Eu vou começar a ir nessa concessionária, de fato, ir até o local. Porque nada impede uma pessoa de ir lá fazer um test drive. O que impede isso? A crença de que só vou quando eu tiver dinheiro. Por isso que ela nunca vai ter. O que vocês vão fazer? Ser antes de ter. Vai lá. O que eu diria para vocês no caso específico desse carro? Senta lá no carro, marca um test drive, né? Senta nesse Corolla lá, sente ele, se caso for o Corolla, liga ele, dá uma partida, porque lá dentro, na hora que você estiver dirigindo, ele não sabe que aquele carro não é seu. Ele está vibrando aquela frequência ali. Quanto mais próximo você estiver do seu desejo, mais ele vai acontecer. Então, essa é a primeira coisa, se aproximar do desejo. Quando eu ensinar essa técnica, anotem essa técnica aí, todos vocês, o Cláudio vai passar também um slidezinho dessa técnica, que é o movimento da partícula que eu mandei para vocês. Vou colocar tudo no final. Você vai colocar tudo no final, né? Beleza. No final, o Cláudio vai colocar para a gente aí, passo a passo dessa live aqui, de tudo que eu estou ensinando. Eu vou ensinar o que é o movimento da partícula, para a gente dar início agora, a partir de agora, para a gente já finalizar esse primeiro dia, tá? E tirar algumas dúvidas de vocês. Qual vai ser o processo do desafio da prosperidade em 21 dias? Nós vamos fazer a fórmula certa. Vocês vão escrever, se vocês estiverem com caneta e quiserem escrever, também podem escrever, né, Cláudio? Depois a gente manda para vocês o slide. Então vocês vão escrever assim, ó, o nome da fórmula, que é movimento da partícula. Movimento da partícula. Olha só, nós somos partículas, lembra? Então nós vamos trabalhar essa partícula que somos nós para que os nossos desejos aconteçam. Nos aproximar dele. Movimentar em busca daquele objetivo. Vocês vão escrever lá primeiro, letra D, em ordem assim, tipo D, aí embaixo vocês vão escrever, depois de D, D significa é igual desejo, ok? D, desejo. Embaixo do D, vocês vão escrever a letra C. A letra C significa cocriação. Por que cocriação, Marcelo? Porque você não cria, você cocria. Tudo já está criado pelo universo. Você não cria o sol, a lua, o amor, a alegria, a prosperidade. Você cocria em cima disso que já existe. Até o carro que está lá na concessionária, você não vai criar ele. Ele já existe. Então por isso que é cocriar, que nós somos co-criadores e não criadores. A próxima letra embaixo que vocês vão escrever é a letra O, de objetivo. Ok? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. A próxima letra de baixo, depois de O, vocês vão escrever C de novo, que significa comportamento. Vou falar disso também. E por último, vocês vão escrever a letra M ao quadrado, que é o movimento da partícula ao quadrado, né? Por completo. E eu vou explicar passo a passo agora para vocês. Vou gravar um vídeo explicando também, vai ter os slides explicando, não vai ter dúvida com relação a isso, tá? Então, primeiro D, que é o desejo da fórmula, é quando eu penso em alguma coisa. Por exemplo, igual eu dei aqui, o carro dos sonhos, o Corolla, ele é o desejo, ele é o eletro, ele não é o magnético, ele é apenas a forma. Eu pensei, eu dei uma forma. Tudo que vocês pensam, vocês dão uma forma. Então, assim, pensei no Corolla, eu dei uma forma, eletro, desejo, ponto. Vamos falar agora de cocriação, que é a segunda parte, que é o C lá, que eu deixei lá para vocês. O que é o cocriar? É trazer para o mundo real, de uma forma no presente, o meu objetivo, que eu expliquei. Por exemplo, agradecer já esse carro na minha garagem, como se já fosse meu. Lá não sabe o que é meu e o que não é. Então, cocriar significa isso, ser grato pelaquilo que já está com você, mesmo não estando no mundo real. Porque lá não existe passado e futuro, só o agora. Então vocês vão escrever exatamente o seu sonho no agora, seja ele qual for. Emagrecer, um carro, um emprego novo. Então, por exemplo, se for um emprego, eu, fulano de tal, sou grata por estar empregada, tal, empresa tal, se tiver alguma empresa, que legal. Se não, não precisa colocar o nome da empresa, coloca empregada com o salário dos meus sonhos, gratidão por estar trabalhando, feliz e próspera. Pronto, você cocriou. Aquilo já é real para você no seu mundo quântico. A gente só vai fazer as vibrações para vir para o mundo Matrix, que é esse mundo que a gente vive.
Segunda parte, objetivo, que é o O. Gente, não existe cocriação, sonho, desejo, sem um objetivo. Por exemplo, um carro, que eu dei o exemplo aqui. Um emprego, vamos falar do emprego, só no carro não. A pessoa cocriou lá o emprego dos sonhos que ela está trabalhando, tal, mesmo estando desempregada. O que vai acontecer? Ela tem que dar um objetivo para que ela quer um trabalho assim na empresa tal, ou no ramo tal. Nesse objetivo é que vai decidir a cocriação dela. Por exemplo, para que eu quero um emprego? Um salário de 20 mil reais, por exemplo, que a pessoa peça aí. Para quê? Aí ela vai começar a fazer o objetivo nela no papel, separadamente. Ah, eu desejo ter 20 mil reais de salário para comprar um carro, ponto. Que carro? Tal, tal. Nessa questão do objetivo aqui é que a gente vai começar a fazer um movimento da partícula lá no final. Só descreva o seu objetivo, para que você quer aquele dinheiro, aquele salário, aquele carro, aquele relacionamento, emagrecer, seja lá o que for. Tem que ter um objetivo para aquilo. Depois de descrever os objetivos separadamente, comportamento, próximo C. O que é comportamento? Eu tenho que me comportar como se já estivesse trabalhando naquela empresa. Por exemplo, no caso do emprego ali. Então, eu já vou... por exemplo, estou desempregado. Eu já vi várias situações assim. A pessoa está desempregada, ela age como desempregada. Então, ela acorda de manhã descabelada, ela não se arruma, porque ela fala, vou me arrumar para quê? Eu estou desempregada. E lá, mais uma vez, você repete padrão quando você faz isso, e mais uma vez você não vai conseguir um emprego. Qual é a técnica também, no caso desse? Ser para ter. Se você quer estar empregada, você tem que ser já empregada dessa empresa, estar empregada lá. É acordar de manhã, se arrumar, se maquiar, se for mulher, se for homem, se arruma lá tal, e se comportar como se já estivesse trabalhando lá. Mesmo passa na porta dessa empresa, ou passa na porta de empresas, se você não tem uma específica, começa a conversar com pessoas prósperas que estão trabalhando, vê o dia a dia, a rotina dessas pessoas, se comporta como já acontecendo no processo. Beleza? Ou seja, o carro é a mesma coisa. E lá, já imaginando eu dirigindo, tal, como é que seria? O comportamento. Emprego, emagrecer, a mesma coisa. Ver como é que vai ser as roupas novas que eu vou comprar quando eu emagrecer, né? Qual é o número que eu quero alcançar? Eu visto 42, eu quero vestir 38. Já vou começar a ver as roupas do número 38. Comportamento. Movimento da partícula, que é o último lá, a última parte, que é o m ao quadrado. Eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam. Eu vou explicar para vocês uma situação e vocês vão entender exatamente. Olha só. Existe a harmônica, a ressonância harmônica. Eu preciso estar próximo do meu objetivo. Por isso que eu mando a pessoa ir lá na concessionária testar o carro. Ela tem que estar fazendo ressonância. Ela tem que estar na mesma ressonância harmônica que aquele objetivo dela. Por exemplo, se é emagrecer, vai ver a academia, vai ver os alimentos que vão te facilitar isso, vai ver as roupas que você vai comprar quando você emagrecer. Isso é o objetivo. Tá? E o comportamento é sair de casa para fazer isso, se movimentar. O movimento da partícula é se aproximar disso, ao quadrado. Falar com pessoas que emagreceram, ou falar com pessoas que conseguiram emprego, não falar com pessoas que estão desempregadas. Eu vou explicar por quê. Olha só, vamos supor, gente, tem até uma imagem de um Wi-Fi aqui, né? Esse aqui é o Wi-Fi? Olha que legal, dá até para explicar melhor aqui. Vamos supor que eu estou conectado no meu celular. Aqui é o roteador. Tá dando para ver aí essa imagem aqui? Tá, né? Mas vamos explicar que vocês vão entender. Vamos supor que isso aqui é o meu roteador, tá? Igual vocês têm em casa, tal, enfim. E esse aqui é o meu celular. Não é verdade que quanto mais próximo eu estou desse roteador, mais a minha frequência da internet fica boa, a minha conexão? Gente, é exatamente o que vai acontecer no mundo real com vocês. Lembra que tudo é energia, tanto faz ser internet, tanto faz ser energia de tomada, ser humana. É a mesma coisa, quanto mais próximo, eu mais conecto ao meu objetivo. Então, olha só, se eu começo a me afastar aqui, ó, dessa frequência, desse roteador, eu vou perdendo o sinal, eu vou perdendo a conexão, eu vou perdendo o foco do meu objetivo, eu vou perdendo as possibilidades de dar certo. É isso que eu quero que vocês aconteçam, que vocês entendam. Aqui a gente está falando de internet, aqui eu estou falando da vida de vocês. Quanto mais afastado do objetivo de vocês, menos possibilidade de dar certo e acontecer. O movimento da partícula seria o quê? Fazer a relação harmônica, a ressonância harmônica. Se aproximar do objetivo de vocês. Por exemplo, se eu quero um apartamento lá no Alphaville,
É o meu desejo escrever aqui, né, Cláudio? No meu é lá no Brasil Beach. Já consegui, já colapsei. Vou falar durante esses 21 dias como eu consegui colapsar o meu apartamento lá no Brasil Beach. É igualzinho que eu estou ensinando aqui. Olha só o que eu fiz. O que vocês vão fazer. Eu comecei a ver a corretora, corretora que fala imobiliária, né? Que vende os apartamentos, mesmo não tendo nenhum dinheiro na época para comprar. Eu já tinha no mundo quântico, tá? E aí eu comecei o quê? Ligar para os corretores, marquei uma visita, fui lá no apartamento, olhei, vi lá aquela piscinona bonita, a localidade, comecei a me aproximar, igual a internet, ó, me aproximar do meu objetivo. Quanto mais conexão eu fazia, mais o universo entendia que eu desejava aquilo. E o que foi acontecendo? Todas as possibilidades que vocês vão ver na dupla fenda foram vindo para o meu campo eletromagnético. Facilitação para comprar um apartamento, pessoas querendo comprar outro imóvel meu para fazer jogo e tal. Enfim, não importa como, todas as possibilidades começaram a acontecer para dar certo. Então, só para a gente finalizar, o movimento da partícula é quanto mais próximo eu estiver do meu objetivo, que estiver mais ligado a essa situação, mais vai acontecer, mais rápido. Pergunta, Cláudio? Sim, Marcelo, pelo Instagram, a Sônia Terra, ela pergunta assim, quando ela tem vários objetivos, ela tem que repetir toda essa fórmula para cada um deles? Muito boa essa pergunta, Sônia, né? Sônia. Olha só, Sônia, principalmente nesse processo de 21 dias que a gente vai fazer aqui, e que vocês ainda estão começando, né? Estão bebês na física quântica, eu indico e falo assim claramente, vamos fazer um por um, tá? Então assim, você pode ter 1000 objetivos, não tem problema, desafio. Mas o que acontece? Dentre esses tem um que é prioridade. Por exemplo, relacionamento, dinheiro, trabalho, saúde. Sempre vai ter alguma coisa que tem uma prioridade maior. E aí a gente vai trabalhar dentro dessa prioridade. Quando eu vier falar de escala de pirâmide de Maslow, que são as necessidades, né, fisiológicas que a gente precisa trabalhar, você vai entender que por mais que financeiramente você está sem dinheiro, mas o seu relacionamento precisa trabalhar mais urgente, a gente vai começar por ele, tá? Então assim, pode-se trabalhar vários, pode, mas não nesse momento agora. A gente vai trabalhar um por um. Então esse primeiro desafio de 21 dias nosso aqui, vocês vão aprender o processo. Aí depois que acontecer, vocês vão fazer para qualquer coisa que vocês quiserem. Mas a princípio vamos escolher apenas um objetivo a ser trabalhado. Seja no relacionamento, ou dinheiro, ou saúde, não importa. Mas vamos escolher apenas um, para trabalhar esses 21 dias, ok? Mais uma pergunta. Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que vai ser a dinâmica desses 21 dias. Ótimo. Então, esse primeiro dia, quem perguntou? Tem o nome da pessoa? Tem a Vanessa. Vanessa. Olha só, Vanessa, esse primeiro momento que é hoje, que a gente está fazendo essa live aqui, né, bem próximo de vocês, e a gente fez questão de estar aqui para tirar todas as dúvidas numa live mesmo. Hoje é mais um bate-papo com técnica, com tudo. Hoje, especificamente, eu estarei online em videoconferência com vocês aqui na página, com o pessoal do site Bom da Notícia, que é maravilhoso, parceiro nosso. Mas a partir de amanhã, a gente vai fazer um processo mais de segmento das tarefas que hoje a gente já vai determinar. Igual eu falei, a limpeza, a técnica do espelho, a lista do perdão, isso tem que ser feito a partir de hoje. Amanhã eu não vou mais falar sobre esses assuntos. Amanhã a gente vai estar conversando sobre algumas técnicas e exercícios para reforçar o desejo de vocês, que vocês hoje até amanhã à noite têm que ter em mente. Lógico, não precisa passar para mim quais são os desejos de vocês. Tem coisas pessoais, mas eu preciso que até amanhã vocês já tenham definido qual é a cocriação de vocês, ou seja, o sonho de vocês é a gente trabalhar 21 dias. Aí, a cada dia, eu vou estar trazendo uma informação, não online, assim ao vivo, como a gente está aqui, videoconferência, mas eu vou estar no grupo sim, ao vivo, ali na hora com vocês, tirando todas as dúvidas. E aí eu vou estar falando, olha só, hoje a gente passou pelo processo ontem da limpeza, da cocriação. Hoje tem a técnica de, vamos falar sobre as frequências. E aí eu vou estar com vídeos gravando, eu vou gravar eu mesmo os vídeos, eu falando e mandando online para vocês ali, e a gente tirando as dúvidas online ali também, mas por vídeo, não mais por videoconferência. Ok? Respondido? Olha só. Ativação reticular. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, chegou mais umas, o Cláudio está me orientando aqui. No final. Ativação reticular. Tá. Então, beleza, obrigado, Cláudio. Olha só, depois de feito esse processo da partícula e do movimento da partícula, que é a técnica, lembra? Já expliquei passo a passo, depois vai ter um vídeo explicativo melhor ainda e os slides.
Quando a gente fizer isso, a gente vai fazer a ativação reticular, que é o carro-chefe do final agora que a gente vai aprender. Lá naquele experimento da dupla fenda, vocês vão entender que o observador muda a realidade, ok? Isso aí eu vou deixar para vocês e depois amanhã vocês tiram dúvidas se vocês tiverem. Ótimo. O efeito Zenão mostra que nós paralisamos esse processo quando a gente tem uma crença negativa. Ótimo, vocês já entenderam isso. Nós vamos aprender agora a fazer o efeito Zenão quântico, que é o ao contrário, é para dar certo. Cientificamente foi comprovado que a cada 60 minutos, ou seja, a cada 1 hora, o decaimento quântico acontece. Ou seja, aquilo que eu estou focado, se eu não tiver um foco a partir de 1 hora, por exemplo, se eu estou focado e depois de 1 hora eu paro e não vejo mais isso, a probabilidade daquele meu sonho se perder no universo, ou seja, é o meu carro dos sonhos. Eu pensei lá no Corolla, mas daqui 1 hora mais ou menos, eu já comecei a pensar na viagem, comecei a pensar no problema, trabalho, desafio. A probabilidade daquele sonho dar certo, dar errado, é de 50%, porque existe um decaimento quântico. É quando a superposição quântica não tem um observador olhando, ela acaba perdendo força. E aí o que é que acontece? Aquela probabilidade de dar certo, aquele desejo de ter aquele carro, seja lá o que for, emagrecer, o emprego, a casa, a probabilidade cai para 50% de dar certo. O que nós vamos fazer? Uma ativação reticular. O que é isso, professor, uma ativação reticular? Todos nós temos um segurança interno dentro de nós, cientificamente. Isso é da parte da psicologia, já quando eu estudei, e da neurociência. Quando a gente está dormindo, e a gente tem um sonho, um pesadelo, que está caindo no precipício, está sendo alguma coisa ruim acontecendo, antes de acontecer, lembra que a gente acorda? Por exemplo, antes da queda ali, a gente acorda. Isso chama-se na ciência, a ativação reticular. A gente é despertado antes do efeito acontecer. Só que, infelizmente, ou felizmente, mas a ciência da física quântica vai trazer isso para você de uma forma boa, eu não consigo ter esse ativador acordado. Né? É ao vivo e as cores acontecendo aqui. O que nós, da física quântica, nós cientistas fizemos? Uma ativação reticular para sabotar o cérebro, para que ele não caia antes de 60 minutos nesse decaimento quântico. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma ativação reticular. Por exemplo, o que é uma ativação? Vocês vão pegar o celular de vocês, tá? E vocês vão colocar uma música que vocês desejam. Agora, olha só, os meninos aqui já estão preparados. Escolhe uma música bem conhecida aí, Cláudio, uma música que todo mundo sabe o que é. Tem aquela que eu sempre coloco. Eu sempre coloco aquela do Ayrton Senna. Aquela lá. Só para vocês entenderem. Põe ela aí em superposição quântica para a gente, no celular, para fazer essa prova com vocês. Vocês vão pegar uma música, ou um toque, seja lá o que for, que vocês não têm ligação emocional nenhuma com ela. Né? Por exemplo, os meninos vão passar aqui para mim só para vocês entenderem. Por que eu não tenho que ter ligação emocional? Porque senão eu vou lembrar daquela situação. Por exemplo, se eu escuto uma música para ativar isso no meu celular de alguém de relacionamento, eu vou lembrar da pessoa. Ok? Então, por exemplo, igual essa música aqui, vocês lembram de quem quando vocês ouvem? Ó. Dá para ouvir daí? Olha só. Foi feito obrigado, Matheus. Foi feita uma ativação reticular com a Ayrton Senna. Mas isso foi proposital mesmo, para onde vocês ouvirem esse toque, vocês lembrarem dele. Você não tem como lembrar de mim ouvindo isso. Né? Você só vai lembrar do Ayrton Senna. Pode ser em qualquer lugar do mundo, é inconsciente coletivo. Só que nós vamos fazer isso agora com o teu desejo, com a tua cocriação. Como? Vocês vão escolher uma música que não tenha ligação emocional, para não dar esse mesmo probleminha aqui, que vocês vão lembrar do Ayrton Senna. Pega alguma coisa que vocês nem conhecem direito. Olha só, vocês vão pegar o teu sonho, a cocriação, por exemplo, igual deu o exemplo do carro lá. Eu, Marcelo, sou grato pelo Corolla tal. No momento que vocês estiverem fazendo a cocriação, vocês vão estar ouvindo a música que vocês escolheram. A princípio, vocês vão ficar 15 minutos ouvindo essa música enquanto vocês estão escrevendo. Mesmo depois que acabou de escrever, continua ali ouvindo a música por 15 minutos no mínimo, vendo o teu desejo ali, o Corolla, sentindo aquilo ali e ouvindo a música. 15 minutos no mínimo. Por quê? Porque vão levar 15 minutos para você fazer a ativação no inconsciente, ok? Depois de 15 minutos,
aquela música que você escolheu, ela vai estar ligada ao teu sonho, à tua cocriação, que pode ser o carro, relacionamento, emagrecer, seja lá o que for. Toda vez que você ouvir aquela música, você vai lembrar de quê? Do teu sonho. E aí vai começar o processo de ativação. Vocês vão pegar o celular de vocês na hora que vocês acordam, na hora que vocês dormem, e vai colocar um despertador com essa música. Como? A cada 45 minutos vocês vão colocar para despertar, da hora que vocês acordam até a hora que vocês dormem, durante esses 21 dias, tá? Por quê? Lembra que eu falei que o decaimento quântico acontece a cada 1 hora? Por isso que eu não pedi para vocês fazerem de 1 em 1 hora. Porque eu quero que antes de chegar a 1 hora, 60 minutos, vocês lembrem do objetivo de vocês. Quando tocar o despertador. E aí o que vai acontecer? Vocês só vão agradecer, porque vocês já cocriaram, não se cocria 2 vezes, senão vocês fazem efeito zenão. Vocês só vão, na hora que tocar o despertador a cada 45 minutos, fazer gratidão. E agradeça por qualquer coisa, não precisa agradecer o desejo não, porque ele já foi feito já. Agradece por estar respirando, por ter me conhecido, né, Cláudio? Agradece por estar vivo, por qualquer coisa boa que aconteceu na vida de vocês. A cada 45 minutos, o seu celular vai tocar com o despertador, com aquela música. Não precisa ficar ouvindo aquela música muito tempo. É só uns 3, 4 segundos e já para e já pode desbloquear ali o despertador. O que eu quero fazer com isso? Que a cada 45 minutos você esteja focada no seu desejo. Lembra que quanto mais próximo eu estou do Wi-Fi, mais eu me conecto com a internet? Quanto mais próximo você estiver do seu desejo, que é a cada 45 minutos, antes de dar 1 hora do decaimento quântico acontecer, você vai estar próxima ao teu desejo. E a probabilidade de 50% de dar certo sobe para 99%. Olha que maravilha! 99% de chance de dar certo o seu desejo. Olha que fantástico isso. E quando eu não estou observando, cai para 50%, 40%, até chegar a 1%. Quanto mais eu me distancio. Então, essa ativação reticular vai ser para lembrar vocês de parar para que não aconteça o decaimento quântico a cada 45 minutos. Pode ser 50 minutos também. O não deixa ser 1 hora. Entenderam? O pessoal entendeu aí, Cláudio? Alguém está com dúvida? Isso vai estar disponibilizado em vídeo também para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Gente, olha só. É muita informação hoje. Hoje eu queria muito mesmo. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Ah, tá. Olha só. É muita informação hoje, tá? A gente até ultrapassou o limite, né? Mas é porque hoje realmente eu sabia que ia ser assim para apresentar para vocês o processo do que é a física quântica, do que é a dupla fenda, como funciona esse processo. E o mais importante, gente, é essa limpeza inicial. Vocês precisam limpar esse campo eletromagnético, perdoando, técnica de espelho, cancelamento, mídias sociais, tudo. Limpar tudo isso. Para a partir de amanhã a gente começar zerado esse processo de 21 dias, ok? Então, assim, depois eu vou estar aqui no grupo, um pouquinho conversando com vocês. A gente vai encerrar essa live maravilhosa, agradecendo a Thaís, ao nosso amigo, ao Daniel, a minha equipe, o Cláudio, o Rodrigo, o Matheus e a todos vocês aí em casa, em todos os cantos do Brasil e do mundo aí que está acompanhando a gente. Agradecer pela presença e por se permitir expandir a consciência e a esse universo de infinitas possibilidades. A partir de agora eu vou estar com vocês no grupo e a partir de amanhã também até os 21 dias a gente vai ter esse encontro todo dia às 20 horas no grupo do WhatsApp. Ainda dá tempo, pessoal, de vocês chamarem amigos, familiares, porque isso vai estar gravado e eles vão poder acompanhar, tá ok? Gente, gratidão e até daqui a pouco lá no grupo. Gratidão. Obrigado.